Insegurança alimentar, mais de 100 milhões de brasileiros, é isso mesmo, 100 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam aqui no nosso país. Já fizemos um vídeo interessante sobre esse assunto, está aqui para você verificar, link na descrição. E hoje quero aprimorar mais esse assunto e trazer as consequências de tudo isso, né? Insegurança alimentar põe em risco uma geração de crianças aqui no Brasil. Roda a vinheta. A pandemia de Covid-19 levou mais de 116 milhões de brasileiros a uma vida sem acesso permanente aos alimentos. Naquele link que eu mostrei anteriormente, você pode verificar mais detalhes sobre esse fato. De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia, 43 milhões de pessoas vivem com insegurança alimentar leve ou moderada e 19 milhões de pessoas, de brasileiros, estão passando fome. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após os entrevistados responderem a 14 perguntas que definiram os problemas enfrentados pelas famílias nos 3 meses anteriores à pesquisa, feita em dezembro de 2020. Para Tereza Campelo, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo, o inquérito se preocupou em medir a percepção do indivíduo sobre a falta de comida. Abre aspas, o impacto da fome não é só na balança. A pessoa não é só comer e pronto. Ou acho que não vou comer, não sei o que vai acontecer amanhã. Influencia muito na vida das pessoas. Imagina a situação. O último arroz e o feijão que tenho vai até domingo. Tenho um ovo e divido em 4. Semana que vem não vai ter mais nada. Fecha aspas, né? Palavras da Tereza. Essa percepção que define os estágios da situação alimentar de cada família. A EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, classifica um domicílio com insegurança leve quando existe a preocupação do acesso ou da qualidade dos alimentos no futuro. Por exemplo, os moradores fazem estratégias para manter uma quantidade mínima de alimentos, trocando produtos por causa do preço. Na insegurança moderada, os indivíduos têm acesso a uma quantidade restrita de alimentos, a família não tem disponível o que precisa para se alimentar. E já a insegurança grave existe quando as famílias passam por privação severa no consumo de alimentos, podendo chegar até a fome. Vale destacar que a pesquisa foi feita com base no mês de dezembro, quando ainda estava sendo pago o auxílio emergencial. A nutricionista Vanderly Marchiora, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, explica que a quantidade de calorias necessárias para a sobrevivência varia entre 800 e 1.200 por dia. Abre aspas. Os valores dependem da idade e do gênero. No mundo ideal, não podem faltar proteínas, carboidratos e gorduras. Os macronutrientes não são mais importantes, mas são decisivos para nos manter vivos, fecha aspas, diz a profissional. Ela completa com a importância dos micronutrientes, dizendo, abre aspas, a deficiência de vitaminas e minerais, que chamamos de micronutrientes, é muito importante para a regulagem metabólica, para não ter anemia, não ter queda de cabelo e outros problemas. De acordo com o especialista, outro problema que contribui para o Brasil passar por problemas de nutrição e subnutrição é o tipo de alimento que as pessoas têm acesso. Para Tereza Campelo, a pandemia deixou mais rápido um processo que já estava acontecendo no Brasil. Abre aspas, a Covid acelerou a tendência da má alimentação, o consumo de ultraprocessados, porque o governo federal deixou de tratar o assunto como importante. Alimentar-se corretamente é uma questão de saúde e política pública. Não é simplesmente não ter arroz, que está caro, faz macarrão, porque desestrutura o prato que o brasileiro está acostumado. Deixa eu repetir aqui essa frase. Abre aspas, né? Alimentar-se corretamente é uma questão de saúde e política pública. Não é simplesmente não tem arroz, que está caro, faz então macarrão, porque desestrutura o prato que o brasileiro está acostumado. Fecha aspas, então, palavras da professora da USP. E o futuro, então, fica assim comprometido. O prejuízo do aumento da fome no Brasil pode ser ainda maior a médio e longo prazos. Abre aspas, economistas dizem, quanto vai custar o auxílio emergencial?
Mas a pergunta deve ser feita quanto custará não fazer o auxílio emergencial? Vai custar muito. Vai se perder uma geração de crianças no Brasil. Essa criança vai aprender mal na escola, não vai conseguir ser alfabetizada como deveria e com facilidade, fecha aspas, reforça a Tereza Campelo. Ela complementa ainda pensando no futuro, dizendo: será uma geração de trabalhadores mais fracos do que ela seria, normalmente menos criativo do que poderia ser intelectualmente. Quanto custa não fazer uma política pública de erradicação da fome? Pergunta então a Tereza Campelo. Vanderly Marchiori explica que no caso das crianças mal alimentadas, os danos são irreversíveis. Abre aspas, por mais que tenham estímulo e treinamento, as crianças com deficiência calórico-proteica continuam sem a capacidade cognitiva completa. Até os 5 anos de idade é a fase mais importante do desenvolvimento neurocerebral, conta a nutricionista. No caso de adultos, o comprometimento é de massa muscular, energia, déficit cerebral, mas é transitório. A volta da nutrição correta é capaz de reverter os problemas. Abre aspas, falamos em comprometimento de massa muscular, que passa a ser uma grande fonte de energia para o corpo. A pessoa que não come tem muito menos energia para desenvolver qualquer atividade física, inclusive trabalhar. O conceito de chamar morador de rua de folgado, preguiçoso, não é verdadeiro. A verdade é que ele não tem energia para absolutamente nada, explica Marchiori. Aí imagina uma criança, né, crescendo sem uma alimentação adequada. E para finalizar aqui, solidariedade. As ações de doação de cestas básicas e marmitas são apontadas pelos especialistas como importantes, mas não podem ser a única forma de ação para garantir a alimentação de famílias necessitadas. Abre aspas. As pessoas discutem que deve ter doação, o que tem de ter política pública, ou que tem que ter política pública. A doação pode complementar, mas não podemos esquecer que as entregas são mais restritas aos grandes centros. A fome nas zonas rurais ainda é pior, lembra Tereza. A nutricionista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição concorda que a solução do problema não está só na solidariedade. Ela diz, né, abre aspas, as ações solidárias são soluções imediatas, mas não perenes, acabam sendo tapa-buracos. Mas nesse momento é vital, porque as pessoas passam muita fome e não têm nenhuma perspectiva de melhorar. A pesquisadora da USP ressalta que até solidariedade tem limites. Abre aspas, a população pobre também tem limite para se ajudar, porque ela foi empobrecendo ao longo desses anos de pandemia. Quem tinha um pouquinho já torrou e não tem mais o que fazer. Que coisa, né? Tereza então finaliza com a lembrança de mais uma herança da crise da pandemia. Abre aspas, não basta só distribuir comida, é importante falar de onde comprar, como comprar, para assegurar que os pequenos produtores não percam tudo. Já perderam muito sem a compra de suas produções para fazer as merendas escolares. Se eles perderem mais e saírem da zona rural para a cidade, não tem volta. As consequências sobre a produção de hortifruti vão ser sentidas por muito tempo, fecha aspas, assegura ela. Para ver a quantidade de consequências que uma pandemia pode trazer, e vai trazer com certeza, para a nossa sociedade. Uma delas é essa já, né? 116 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam, conforme vídeo que já trouxemos aqui no canal, link na descrição, assista, é interessante e ao mesmo tempo bastante impactante. Gosta do nosso conteúdo? Acesse nosso site no Google Divulgação by Ariel ou www.divulgueconosco.com.br. Lá tem as principais informações do dia, muito entretenimento para você e a principal informação eu converto em formato vídeo aqui no canal e é esse que você está assistindo aqui hoje, né? Insegurança alimentar põe em risco uma geração de crianças no Brasil. Falta de comida agravada pela pandemia pode comprometer o desenvolvimento de milhões de brasileiros. Chegou até aqui? Então deixa o like e nos ajude a crescer aqui no canal. Se inscreve e acione o sininho, assim você recebe a informação sempre que tiver vídeo ou live por aqui. Valeu, um abraço, muito obrigado e até mais.